Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula eu vou explicar um pouco sobre o comando like. Esse comando é bastante utilizado em vários gerenciadores de banco de dados, como o SQL Server, que é o que eu estou usando, tá? A versão 2014, o Oracle, o MySQL, PostgreSQL, DB Maria, enfim. Então, vários gerenciadores de banco de dados, creio eu, que deve ter esse comando like. Então, qual que é a particularidade desse comando like? O que tem de bom e o que tem de ruim? Dependendo da situação, ele é bom e ao mesmo tempo ele é ruim. Eu vou explicar por quê. O comando like, ele traz vários registros à medida que você vai digitando. Eu tenho aqui o SQL Server aberto e eu vou demonstrar isso. Então eu vou explicar passo a passo todo o nosso sistema de teste, tá? É um sistema bem simples, não é nada corporativo ou coisa do tipo. É um sistema simples, mas já vai te dando uma ideia de alguns cuidados que você tem que ter em relação ao processamento. Não basta só o seu sistema funcionar. Tudo bem, se o sistema funcionar sem erro, é aquilo que todo programador procura, é aquilo que toda pessoa quer, né, que está utilizando o sistema, que é um sistema que seja eficiente. Só que ao mesmo tempo, a pessoa não quer somente as informações em si, ele quer rapidez das informações. E é justamente isso que a gente tem que ficar atento, na rapidez com que o seu sistema vai trazer as informações. Tá? Então, aquelas pessoas que têm aquele pensamento, o sistema está funcionando, então tá bom, me desculpe, mas não tá bom não, isso depende. Tá? Depende muito do desempenho do seu sistema. Tá? Então, nem sempre o sistema funcionando significa que está bom. Me desculpe, então vamos lá. Então aqui eu vou demonstrar as nossas tabelas. Tá? Quantos registros tem nossas tabelas. Então vamos para o bairro. Então bairro nós temos 44.793 registros, tá? Observe que o SQL Server não demorou nem um segundo para trazer essas informações. Eu venho aqui em cidade, faço o mesmo processo. Aqui ele já trouxe 10.659 cidades. E vamos em Logradouro. Logradouro está demorando um pouquinho mais devido à quantidade de registros. Tem uma quantidade maior de registros. Então observamos aqui embaixo que ele já demorou 11 segundos, 12, 15 segundos, 17 segundos, 18 segundos. E a nossa tabela tem 881.426 registros. Então demorou 18 segundos. Eu não me atentei para a cidade, deixa eu ver aqui quanto demorou. Demorou nada. Então, gente, esse banco de dados que eu peguei aqui, eu peguei da internet, nem me lembro mais do site. Então eu peguei essa quantidade de registro, esse banco de dados, ele tem uma quantidade considerável de registro. Então algumas tabelas eu renomeei, Logradouro, observa a quantidade de campos que tem em Logradouro. Cidade, a mesma coisa, eu renomeei, não peguei todos os campos. E bairro, eu renomeei, não peguei todos os campos. O que eu falo em relação a não peguei todos os campos? Eu não peguei aqui no nosso select. Então eu vou comentar nessa linha de código esses valores em cima para não atrapalhar na hora que a gente fizer o select. Então eu peguei aqui log nome. E o que vem a ser log nome? Então esse L vem de Logradouro. Aqui o que eu fiz? Quando você coloca um from, nome da tabela, no SQL Server, tá? Como eu estou explicando no SQL Server, então no SQL Server, se você coloca from, nome da tabela, ou as letras iniciais, não inicial da tabela, ou qualquer que seja a letra, desde que não seja nomes internos que o SQL Server esteja utilizando. Por exemplo, eu não posso colocar o nome da tabela ICE, por exemplo. Ele vai dar problema, ele não vai entender que ICE vem de ascendente. Então, vou colocar L, do jeito que está. Então, vem de Logradouro. Então, esse campo log nome está em qual tabela? Está no campo Logradouro. Aqui, log nome. Então, ao renomear a tabela, o SQL Server já sabe que L corresponde à tabela Logradouro. Do mesmo jeito é para o bairro. B de bairro, C de cidade. Então peguei as iniciais do nome, mas você pode pegar qualquer outra letra, desde que não seja nomes parâmetros internos do SQL Server. Da mesma forma que eu fiz com a tabela, eu posso fazer também com os campos da nossa tabela. Então observe que log nome que tem na nossa tabela Logradouro, só peço desculpas por causa de alguns barulhos externos.
porque meu microfone ele acaba pegando todos os barulhos, né? Barulho de moto, de criança, fechando porta, subindo escada, enfim. Infelizmente ele acaba captando todos esses áudios externos. Então voltando ao nossa explicação, então esse L vem da tabela de logador, log nome, então já corresponde. E eu posso renomear colocando as rua. Então se eu fizer o select aqui agora, então as rua b.bairro by underline no as bairro clock underline no as cidade e assim sucessivamente. Então se eu executar, ele vai trazer rua, ó, rua, bairro, cidade, CEP e estado, como eu já tinha renomeado. Se eu não renomear, ele vai trazer o nome de origem. Então vamos dar um Ctrl X para recortar, executar novamente. Observe que teve UF underline SG, que é o nome do campo que está aqui, ó. Então vou dar um Ctrl, vou parar primeiro aqui o processamento, dar um Ctrl Z para voltar ao campo que estava antes. Então, isso aqui é os campos que eu estou utilizando para nós fazer nossos testes, tá? Então vai trazer bastante registros. Eu vou selecionar e executar aqui, vamos ver quantos registros que vai trazer. Se não estiver enganado, deu 881.426. Deixa eu ver quanto tempo está demorando agora. 12 segundos. Se eu não tiver observado errado, eu acho que na primeira vez ele trouxe até mais tempo. Mas tudo bem, trouxe a quantidade de registros, que é isso que interessa. É a quantidade de registros. Não estou avaliando o tempo, não. Apesar que isso também está sendo avaliado. É o tempo que está sendo avaliado, na verdade. Mas eu estou avaliando, olhando isso só em termos de processamento no SQL Server, tá? O tempo que vai demorar aqui, eu acho que consequentemente vai demorar no SQL Server. Uma vez que é o SQL Server que vai mandar informações para o nosso sistema. Então vamos lá. Estes mesmos comandos SQL aqui foi o comando que eu coloquei na nossa query. Então eu vou explicar agora o nosso formulário. Esse campo dbEdit 1, edit 2, edit 3, 4 e aqui é um edit, tá? Ó, edit, não é um dbEdit. dbEdit é ligado a nossas tabelas do nosso banco, tá? O edit ele não é ligado a tabelas. Então eu vou mudar, não, depois eu mudo o layout. Eu venho aqui em Data Model, eu vou explicar, agora sim vou mudar o layout, Default Layout. Então eu vou explicar como que faz a conexão do nosso banco de dados. Eu vou excluir aqui a nossa conexão e vou explicar como é que eu fiz passo a passo. Então eu venho aqui e digito ADO Connection. Então o nosso componente de conexão é o ADO Connection. O ADO Connection ele pertence à tabela DBGO. Então, tabela não, né? Nossa paleta de componentes DBGO. Se você estiver utilizando o Delphi 7, você vai utilizar a paleta ADO, tá? Então é ADO, Delphi 7, eu acho que de Delphi 7 em diante é DBGO. Então vou renomear ele aqui para conexão. Vou dar 2 cliques. Build, escolho o SQL Server Native Client 11, que é a versão 2014 que eu estou utilizando, clique em avançar. Aqui está me pedindo o nome do server name. E que nome é esse? Você vem no seu SQL Server, observe que está aqui, ó, o nome da sua máquina, desktop, 2A, qualquer coisa. Então vem propriedades, seleciono o nome, dou um Ctrl C, dou um OK. Eu coloco aqui no campo. Eu clico em Use Windows NT Integrate Security, integração de segurança com Windows NT. E em Select Database, se não tiver marcado, você marca. Você clica no nosso Combo Box e ele vai mostrar os bancos de dados que nós temos no nosso SQL Server, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, CEP013, que é esse aqui que eu estou utilizando. Clique em teste para testar a conexão, OK e OK. E mais um OK. E aqui em Login Prompt, você desmarca essa opção para ele não ficar pedindo senha toda hora, né? Então, Connect True, tá OK. Esse nome que eu peguei aqui em cima, ele é o nome da nossa máquina. Se eu pressionar a bandeirinha do Windows e Pauser Break, a tecla do nosso teclado, Pauser Break, ele vai aqui trazer o nome da nossa máquina.
Então, o nome do computador, desktop e o nome da nossa máquina. Então, eu estou usando um processador Core i5 4200, 4 GB de memória, tá? Sistema operacional 64 bits, Windows 10 Pro com Delphi Update 1 Berlim. Então, aqui eu fiz a minha conexão. Até aí, tudo bem? Não está tudo bem. Porque aqui eu tenho a query, é a mesma coisa, a do query. Então eu venho aqui e coloco a query. Como eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou apagar ele e vou explicar que ele já está aqui. Então, desculpa, eu vou conectar o meu AdoQuery ao meu banco de dados, tá? E quem conecta o banco de dados? A nossa conexão. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui em Connection, em Propriedades, e escolho a nossa conexão, que é essa aqui. Para ele fazer alguma coisa, eu tenho que vir em SQL, clicar nos 3 pontinhos, e esses comandos que estão aqui, ó, comandos SQL, nada mais é do que esses comandos que estão aqui em cima. Então, se eu pegar aqui, ó, vou só colar, observe, é a mesma coisa. Então, não tem nada de diferente. É a mesma coisa. Então, eu dou 2 cliques, após que eu fiz isso, eu dou 2 cliques, mando adicionar add all fields, e ele vai colar aqui, ó, os campos. Observe que ele já até renomeou e traz, ó, rua, bairro, cidade, CEP, estado, ou seja, já trouxe renomeado. Se eu clicar e demonstrar aqui dentro no nosso string list editor, ele vai trazer aqui renomeado, ó, rua, bairro, cidade, CEP, estado e por aí vai. Então, o que eu fiz? Eu conectei aqui, mas tem um detalhe. Eu conectei, tem que clicar em para ativar, tá? Então, quando eu faço isso, ele demora um pouco, porque é muito registro que ele vai trazer. Então, vou deixar desativado. E nós temos o nosso data source. O nosso data source, ele é ligado nesses campos aqui, ó. Observe que todos esses campos é ligado no data source aqui, ó, data source 1, que é esse data source aqui. Então, você liga esse campo data source 1 e no campo data field é o campo que nós vamos escolher qual campo que você quer que o dbedit exiba, ou seja, se é o bairro, se é o CEP, se é a cidade, enfim, você pode escolher essa opção. Então você tem duas formas, ou você coloca o edit, dbedit aqui e liga ele no data source, que eu estou fazendo aqui, e escolhe o campo, ou simplesmente você clica em AdoQuery, pega o campo, arrasta e coloca aqui dentro. Já vai trazer o nome e o campo, tá? Então aí tá de boa. A explicação aqui até aqui tá tudo bem. E aqui o data source que é ligado ao nosso componente que já afirmei anteriormente. Só que tem um porém, o data source ele tem que estar ligado ao nosso AdoQuery. Então aqui eu tenho que vir aqui e ligar, ó, AdoQuery. Então se não tiver conectado, tem que conectar aqui. Beleza, então nessa parte que eu já expliquei, eu venho aqui no CEP e vou explicar uma outra coisa também. Eu coloquei um image list, tá? Se eu der 2 cliques no image list, ele vai mostrar para mim a imagem que eu adicionei, ó. Image list, tá ok aqui, né? E para que esse image list? Para que ele exiba esse nome que está aqui em cima, um ícone. Ó, são 8 dígitos, já para informar para a pessoa que tem que digitar 8 dígitos. E um balloon hint. Para que serve esse balloon hint? Ele é para exibir a mensagem que nós queremos que ele exiba a partir do momento que você colocar o ponteiro do mouse em cima de um determinado campo. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui em Image List, observe a Image List está tudo ok, venho aqui em Balloon Hint, e no Balloon Hint, na questão Image, tá? Na questão não, propriedade Image, você escolhe o nosso Image List, tá? Lembrando que você quer que exiba em um desses dbedit ou edit. Então eu quero no CEP. Aí eu venho no campo Custom Hint e escolho Balloon Hint, que é o nosso componente. E aqui na propriedade Show Hint, você marca a opção para True, ou seja, verdadeiro. E text hint é o texto que você quer que apareça, que é esse texto aqui, ó. Tá, vou mudar um 2
Dá um Enter, já mudou para 2. Então esse é o texto que você quer que apareça. Para que apareça o ícone, nós temos outros parâmetros que nós temos que colocar. Aqui é o CEP, ou seja, é o título da nossa mensagenzinha que vai aparecer. São 8 dígitos, é o texto que vai aparecer. E essas duas barras, que eu não me lembro o nome, não é barras. Barra 0, que é o ícone que você quer que apareça. Então eu vou executar, mas não vou exibir nada. Ó, vou só clicar aqui, ó, CEP, são 8 dígitos. Se eu clicar fora, aparece o texto, ó, são 8 dígitos. Tá? Então ele faz justamente isso. Então agora vamos ao nosso código. Vou explicar o nosso código nesse momento. Então eu estou no evento Edit Change. E o que vem a ser esse evento? Vou dar 2 cliques e já cai nele. Ó. À medida que eu vou digitando, ele já vai pesquisando. Ou seja, o Change ele faz isso. À medida que você digita na caixa de texto, ela já vai pesquisando automaticamente, conforme as instruções que você colocou. Então eu coloquei um if para verificar o nosso DM. O que vem a ser o nosso DM? DM é o nome desse data módulo aqui, ó, que eu mudei o nome dele para DM, que é o nome aqui, ó, DM, data módulo. Então dm.addQuery, esse query aqui, né, .do, ou seja, isso aqui, o que ele vai fazer? Em vez de eu ficar digitando dm.addQuery.close ou .sql.clear.add, enfim, eu já reduzo a quantidade de código. Tem que tomar cuidado com esse comando aqui, porque se você tiver muitas queries, tá, e você usar esse if e colocar dm, addQuery e não prestar muita atenção no que você está fazendo, você acaba trazendo os campos que não é o campo que você deseja. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Então, ao mesmo tempo que ele te ajuda, ele vai te atrapalhar. Como eu só estou usando uma instrução, não dá tanto problema. Então vamos à explicação da instrução. Deixa eu mudar o layout que é para aparecer o texto completo. Então aqui eu estou fechando a tabela. Aqui eu estou limpando a instrução da nossa tabela, ou seja, que instrução é essa? Esse select aqui, ó, tá? A instrução select. Então, se eu digitar fizer uma pesquisa e depois eu não der um clear, um close, um clear para limpar a última pesquisa, ele vai continuar trazendo a mesma pesquisa, tá? Totalmente errado, ou seja, você vai fazer uma pesquisa por um número 1, aí ele traz todos que contém 1. Aí você faz a pesquisa de novo, digita um 2, aí ao invés de ele trazer o 2, ele vai trazer o 1, ou seja, ele está trazendo a mesma pesquisa anterior. Então é bom você usar esse clear para limpar a pesquisa anterior. E aqui é o select normal, sql.add, select, as instruções que está aqui, são as mesmas instruções que eu já mostrei no SQL Server. Tá? Então está aqui as mesmas instruções. E aqui, por que está comentado? Porque eu vou explicar, esse aqui eu comentei porque o botão vai fazer a outra explicação que eu vou fazer mais adiante. Então o que acontece? Aqui ele está pesquisando, que é a mesma pesquisa que eu fiz, e aqui tem um like. Então, end, observe que essa instrução que está aqui, ó, até aqui nessa parte, até um like, é a mesma que está aqui, ó. Então é a mesma instrução. A única diferença é que eu vou ter que usar aqui os parâmetros que o SQL, que o Delphi entende, tá? Senão vai dar erro. Então like percentual, aliás, aspas simples, são duas aspas simples, percentual, fecha aspas simples, mais para concatenar, edit1.text, que é esse edit aqui, mais aspas simples, percentual e fecha aspas simples, sendo que essa última aspas está fechando o comando SQL completo, tá? Todo o nosso código. Então aqui a nossa instrução está fazendo o seguinte, está fazendo um select like, onde o valor digitado na nossa caixa de texto é que será feita a pesquisa conforme o que a gente vai digitando, tá? Então é isso que faz essa instrução. Logo abaixo ele vai verificar se o registro foi igual a 0, então o registro não é encontrado. Ou seja, se você digitou lá o registro ser pesquisado e não tem nada, ele vai te informar que não tem nada. Caso contrário, label 17, label 7, que é esse label aqui, vai trazer a quantidade de registro que ele encontrou. Então ele vai ter uma informação.
Se não achou nada, emite a mensagem. Se achou, ele mostra a quantidade. Tá? Então é isso que vai fazer o nosso comando like. Então eu vou demonstrar como que esse comando é utilizado no SQL Server. Então, como já está com ele digitado aqui, eu vou apagar essa linha e aproveitar aqui. Like. Então, o SQL Server tem que colocar aspas simples, percentual, o número 1, percentual, aspas simples para fechar o comando. Agora eu vou explicar o seguinte. Aqui ele está fazendo um select, onde vai buscar todos os campos, tá? Rua, bairro, cidade, estado, CEP, cujo o campo CEP contenha o número 1. Ou seja, todos os campos do CEP aqui, da nosso campo CEP, que contiver o número 1, ele vai trazer. Então eu vou executar e vamos ver quanto tempo ele vai demorar no SQL Server, né? No Delphi eu não coloquei não. Mas se é o Delphi, se é o SQL Server que traz o registro, obviamente o resultado vai influenciar também no resultado do Delphi. Então ele trouxe aqui 547.988 registros, ou seja, muitos campos do nosso CEP contém o número 1. Então observe que ele trouxe muito registro. Então vou executar aqui no Delphi, fazer a mesma forma e vou digitar o número 1. Observe que está demorando. Demorou. Então ele trouxe 547.988. Então vamos voltar ao SQL Server. Então observe que à medida que você digita um valor 15, ele vai buscar que ele contém 15. Observe que ó, 15, 15, 15. Não importa se está no início, se está no meio ou se está no final. Se tiver o valor 15, que está informado aqui, ele vai trazer. Então ele demorou 2 segundos. Então ele trouxe 77.400. Vou digitar 15 novamente aqui. 77.400. Então, veja como o comando like, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim. Ele é bom porque à medida que você vai digitando, ele vai trazendo as informações para você e vai filtrando. Só que isso, você tem um pouco de perda de performance. Ou seja, ele trouxe 77.400 registros. Olha a quantidade de registros que ele está trazendo. Agora, ó, olha para você ver a lentidão. 5.547.988. Digitar um 56, ó. Nem terminei de digitar, ó. Olha a lentidão. Ó, eu vou apagar todos, ó. Até para apagar fica demorado. Apagar todos. Então, agora ele vai trazer, ó, ainda está lendo. Ele não terminou de ler, agora que ele acabou de ler, ó. 881.406 registros que eu fiquei na minha tabela, no meu select. Então eu vou digitar três valores e observa o tanto que vai demorar. 1, 2, 3, que é 156. Ó, digitei, olha a lentidão. Agora que ele trouxe os 406 registros. Então, o comando like, ele é bom? Sim, ele é bom, mas olha para você ver a perda de performance que você tem. Então, esse é um dos problemas do comando like. Então, explicando mais um outro detalhe do comando like. Se eu deixar desta forma que está aqui, ele vai trazer todos os registros cujo inicial do CEP seja 1. Então, vamos executar, ó. Ah, não, desculpa. É o final que é 1. Desculpa, aqui é o final, tá? É o contrário que ele vai buscar o inicial. Aqui é o contrário. Então, aqui, ó, 1 percentual. Agora sim ele vai trazer todos os CEP que contenha um registro, que tenha o número 1, que inicie por 1. Então ele demorou 2 segundos. Vou fazer o inverso, que eu não vi a quantidade de tempo. Então demorou 2 segundos. Vamos ver agora. Demorou 1 segundo. Foi menos demorado devido à quantidade de registro. Agora, mas se eu colocar para que ele pesquise em qualquer posição, vamos ver quanto ele vai demorar. Até agora, 4 segundos. 5, 7 segundos. E trouxe 547.988 para a quantidade de registros que nós pesquisamos. Então, deixa eu ver aqui um valor. 35.000. Vai demorar. 184. Vai demorar mais ainda. Então, ele filtrou. Ele trouxe de 841 mil e alguma coisa. Então, só
só para exemplificar melhor. 35 mil, quantos registros que ele trouxe? Começando por 3. 490.208, então um 5. Quantos registros vai trazer? 76.002. Vamos acrescentar 1. Quantos registros vai trazer? 8.717. 1.142. 70. Então aí já vai um filtro maior. 0. Já caiu para 52. 1 e um 5. Como não tem um 5 aqui no nosso DB Grid, ele vai dar erro. Ele vai informar que não existe o registro. Então vamos lá. Não existe, né? Não foi encontrado. Mas beleza. Eu vou apagar, ele vai trazer os registros que tem. Vou digitar o 6. Agora ele vai trazer um registro. Então observe a quantidade de processamento que o nosso sistema tem que fazer para que seja efetuada a nossa pesquisa. Então esse é um dos problemas do comando like, né? E sem falar que ainda tem outros comandos. Você pode fazer um group by, um order by, que é para ordenar. Então se você colocar aqui um order by nome, vamos ver quanto tempo ele vai executar. Às vezes não demora tanto, mas às vezes costuma demorar. Quanto mais processo o SQL Server tem que fazer, o nosso GBD, não estou falando especificamente do SQL Server, mas de todos os bancos, dos gerenciadores em geral, quanto mais processamento eles tiver que fazer, mais eles vão demorar para te dar o resultado. Ou seja, aqui já demorou 9 segundos, antes era 7. Então aqui, ou seja, o que ele fez? Ele obedeceu os critérios que nós colocamos no select, para pesquisar todos que contenham o número 1 no nosso CEP, e depois ordenar todos eles por nome. Então olha a quantidade de processamento, a quantidade de coisa que ele teve que fazer. Ele teve que pegar todos os campos aqui em cima, pesquisar o que tenha 1 e depois ordenar todos aqueles que ele encontrou. Então já demorou mais. Então vou apagar aqui, vamos ver se eu não estou errado. Então deu 9 segundos, correto? Vamos ver agora. 7 segundos, é isso mesmo. Então ele demorou 2 segundos só para ordenar. Então esse é um trabalho que o nosso gerenciador teve a mais. Então, gente, agora como que a gente pode resolver isso, tá? De forma bem simples. Tá vendo? Nem fechar o post, agora sim fechou. Eu estava lendo. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou comentar esses códigos. E vou usar somente o botão. Então tá aqui o nosso botão. Deixa eu exemplificar aqui, ó. A instrução do nosso botão. A partir do momento que eu clicar, aí ele vai pesquisar. Observe que eu coloquei uma instrução, ó. Se length de edit 1 pode for maior que 8, maior ou igual a 8, então ele vai fazer a pesquisa. Se não for, ele não vai pesquisar, tá? Para que ele não vá pesquisar direto, já que para ele não ler essa instrução aqui. Então vamos agora executar. Então, se eu digitar aqui um número, um valor, 85869612. Então, ó, 85869612. Vamos ver quantos segundos ele vai demorar. Ó, rapidão. Então, eu vou pegar esse mesmo valor que está aqui. Vamos ver quantos segundos o SQL Server vai demorar para achar. Ó, então executei, não demorou nem um segundo, rapidinho ele encontrou, mesmo colocando ele entre o like, ó. Então eu vou colocar um outro aqui, 35.184.0.140, acho que tem um dígito demais aqui. Vamos lá ver se existe. Existe, demorou nem um segundo, então esse valor aqui existe e não demorou nem um segundo. Então não haveria nem a necessidade do like. Poderia simplesmente apagar aqui, colocar um igual, apaga esse aqui e vamos ver, ó, já trouxe o resultado. Foi mais rápido ainda, porque nem like tinha, porque senão ele tem que verificar todos. Da mesma forma, ó, demorou um pouco, mas foi muito mais rápido do que era antes. Então, gente, a explicação é justamente essa. Tá? Sobre o uso do comando like,
que creio eu tem em todos os gerenciadores de banco de dados, e como que o like, da mesma forma que ele é bom, ele é ruim. Então, à medida que você vai inchando o seu banco com mais informações, as pesquisas vão se tornando mais lentas. Lembrando que esse teste público que eu fiz aqui era somente eu usando o sistema. Agora imagine isso numa rede, várias pessoas utilizando, o banco se tornando cada vez mais inchado. Enfim, tem várias formas de você melhorar ainda mais os seus selects. Mas quanto melhor você fizer para melhorar a rapidez do seu sistema, melhor ele será bem visto por seus usuários. Porque o que vai queimar no seu sistema, por mais que ele seja um excelente sistema, mas se ele não trouxer as informações de forma rápida, com certeza os usuários que irão utilizá-lo vão falar mal do seu sistema, que é um sistema lento, que demora demais, que não dá para fazer uma pesquisa, que o serviço dele não sai por causa do sistema, que o sistema é ruim, enfim, ou seja, ele vai queimando o seu sistema até chegar a um ponto em que um gerente vai chamar a empresa que desenvolveu e vai falar, ó, infelizmente o seu sistema não me atende porque ele é muito lento. Então isso aí é algo a ser pensado, tá? Então, um forte abraço, até as próximas videoaulas e espero ter contribuído de alguma forma.